Deixa só o primeiro slide. Amém? Nós vamos então, irmãos, falar esta noite sobre... Então chega a hora, uma meditação do Salmo 78. E eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar em algumas coisas que nós vamos meditar aqui. Vamos começar a meditação no verso do 1 ao 4. Diz assim: escutai a minha Torá, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abri a minha boca em uma parábola, procurei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais não o têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Eterno, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Esse texto começa, irmãos, falando para a gente sobre algumas coisas muito interessantes. O objetivo desse salmo é mostrar tudo aquilo que o Eterno fez, através do seu braço forte para com o povo de Israel. Então, nós vamos perceber uma coisa aqui, que o salmista começa a dizer assim: eu não vou encobrir nada para vocês, eu vou trazer para vocês agora aquilo que o Eterno fez, aquilo que o Eterno desejou, aquilo que Ele cumpriu no meio do povo de Israel enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto. Primeira coisa interessante que aconteceu está no verso 9 e 10. Diz que os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, retrocederam no dia da batalha, não guardando o concerto de Elohim, e recusaram andar na sua Torá. Por que Efraim, num determinado momento da história, recua? Por que aquele povo, que era um povo guerreiro, de uma forma muito especial, a tribo de Efraim, acaba refugando e não consegue então ter sucesso na batalha? Porque eles não andaram de acordo com a palavra do Eterno. Eles retrocederam porque eles foram desobedientes à palavra do Eterno. Eu quero dizer uma coisa para você: todos aqueles que desobedecem, todos aqueles que não andam segundo a palavra do Eterno, quando for a hora da adversidade, eles vão cair fora. Sabe por quê? Porque na hora da adversidade que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Nessa hora que você sabe quem é quem, porque nessa hora a gente vai ter a noção de quem vai olhar para uma situação e dizer assim: isso é uma oportunidade para o Eterno glorificar o nome dele, isso é um momento que o Eterno preparou na minha vida para que o nome dele fosse honrado e glorificado. Efraim, no meio da batalha, disse assim: eu vou recuar, eu não quero passar por tudo isso. E eles caíram fora, e infelizmente ficou o registro negativo da desobediência deles, porque eles se recusaram a andar na Torá do Eterno. E ele vem contando a história de Israel, enquanto Israel estava no deserto. E lá no verso 18 e 19, ele diz assim: e tentaram a Elohim nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite, e falaram contra Elohim e disseram: poderá Elohim porventura preparar-nos uma mesa no deserto? O povo de Israel estava peregrinando no deserto. Teve um determinado momento que eles tiveram vontade de comer carne, tá? Eu acho que todo mundo aqui já teve um momento que você pegou e falou assim: estou com vontade de comer alguma coisa, né? Então, naquele momento eles disseram: nós queremos carne. E eles começaram a incomodar Moisés, dizendo assim: nós queremos carne, nós queremos carne. Só que eles disseram isso, e quando estava na tenda deles, lá no recôndito da companhia da família, eles olham um para o outro e falam assim: será que o Eterno poderia preparar-nos uma mesa no deserto? Irmão, o Eterno é capaz de fazer qualquer coisa que Ele quiser na sua vida. Ele pode preparar qualquer coisa. Se você estiver no deserto, Ele prepara água, Ele manda o maná, e Ele manda carne para você. E vai ser carne de primeira, não vai ser músculo não. Ele vai mandar filé mignon, entendeu? Na sua mesa, porque Ele é Adonai. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você: o negócio foi tão tremendo que o Eterno deu uma ordem. Vieram um bando de codornizes, só o Eterno sabe de onde vieram aquelas aves. Elas começaram a sobrevoar o acampamento, elas ficaram cansadas e caíram ali mesmo. Elas tinham que cansar justo em cima do acampamento de Israel. E eles mataram aquelas aves e comeram a carne. A mesa que eles duvidaram que pudesse ser posta diante deles, o Eterno colocou. Eu queria te dizer
dizer uma coisa: não duvide daquilo que o Eterno é capaz de fazer. Não duvide, porque eles duvidaram no seu coração e perguntaram: porventura poderá preparar-nos Elohim uma mesa no deserto? O Eterno pode fazer qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Mas e você crê? O problema não está no Eterno, o problema está em nós. Será que nós sabemos que com a palavra do Eterno Ele muda toda a nossa vida? Ele pode mudar uma circunstância de um minuto para o outro, mas depende da minha confiança nele. Outra coisa interessante, irmãos, o Salmo 78 continua e ele diz assim, no verso 24 e 25: e fizeste chover sobre eles um maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Irmão, você imagina você estar num lugar onde chove comida na porta da sua casa. E aquela comida é um negócio que quando você vai comer, você fala assim: estou com vontade de lasanha. A comida tem gosto de lasanha. Aí eu estou com vontade de comer uma manga. Aí a outra parte tem gosto de manga. Ela só tinha a mesma aparência, mas o gosto era concernente àquilo que eles desejavam. Você imagina, irmãos, que o maná caiu dos céus. A Bíblia chama de pão dos poderosos ou pão dos anjos. Eu fico imaginando aquele monte de seres celestiais preparando tudo, e o Eterno dando ordem, dizendo assim: entreguem para eles que agora é hora deles tomarem a primeira refeição deles, o café da manhã deles precisa chegar na hora. Eu imagino aqueles mensageiros sobrevoando o acampamento e derramando o maná, sem ninguém fazer um esforço, sem ninguém dar uma palavra. Eles reclamaram para Moshe, Moshe orou, o Eterno falou assim: vou atender o pedido deles, mesmo sendo reclamões. Se mesmo reclamando o Eterno atende, imagine se a gente, ao invés de reclamar, louvar o nome dele. Imagine se ao invés de a gente ficar enchendo a paciência do Eterno, nós virarmos para ele e dizer: Pai, eu sei que o Senhor vai fazer, eu estou aqui crendo na tua palavra. Amém, querido? Amém. Pão dos poderosos. Eu quero até ser mais audacioso. Eu quero dizer para você o seguinte: se você crê, você não vai comer só o pão dos poderosos, você vai se assentar e comer com os poderosos. Amém. Em nome de Yeshua. Eu estava assistindo um programa na televisão, um programa da TV americana, que é o seguinte: um chefe de uma corporação, ele se disfarça e vai para o meio do pessoal dele trabalhar. E ele foi, o dono da DirecTV, ele foi começar a trabalhar em vários setores, e depois ele volta para a sede e chama aqueles funcionários com quem ele teve contato, para ver como é que estava o campo, né? Como estavam funcionando as coisas do campo. Ele volta e chama os funcionários. Um dos funcionários era pastor, e o pastor estava no avião, e o Eterno disse assim: abre a minha palavra agora. Ele abriu a palavra e ele dizia que ele se assentaria com reis e poderosos. E naquela manhã ele se assentou com o dono da DirecTV para conversar. Você acha que a palavra do Eterno se cumpre ou não? Ele cumpre. Sabe por quê, irmãos? A mim não é dado fazer algo, a mim é dado crer. Se eu crer, o Eterno vai me colocar em posição para comer com os poderosos do pão dos poderosos. Amém. Outra coisa, o salmista continua dizendo no verso 40, 41 e 42: quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram Elohim e duvidaram do Santo de Israel. Não se livraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Irmãos, quantas vezes a gente duvidou do Eterno? Não responde para mim não, só lá no seu coração. Só lá dentro do seu coração. Responda essa pergunta para você mesmo. Quantas vezes você duvidou que o Eterno fosse fazer alguma coisa? A situação está preta, o negócio vai desabar. Você fala assim: é agora. O Eterno não vai fazer nada. E na última hora ele chegou e te deu o livramento.
Quantas vezes nós falamos isso do eterno? Quantas vezes nós duvidamos e nós não nos lembramos daquilo que o eterno já fez na nossa vida? Eu não sei de você, eu já tive muito livramento do eterno, eu já fui protagonista de muitos milagres do eterno na minha vida. Hoje, quando fala assim, vai acontecer alguma coisa com você, eu falo assim, está na mão do eterno. Você entendeu, irmão? Porque eu conheço um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. Na última hora Ele sempre faz. Eu quero dizer que muitas vezes Israel provocou o eterno. Você imagina alguém ficar te cutucando e falar assim, você não vai fazer? Você não me ama? Que isso, que aquilo, que aquilo outro? Filho que de vez em quando faz isso, né? Baruch Hashem que os meus não são assim. Mas filho de vez em quando faz isso. Aí pai, você prometeu que ia fazer e não fez? Aí pai, isso, aquilo, e fica cutucando. Quantas vezes nós já fizemos isso com o eterno? E quantas vezes nós ofendemos o eterno na solidão? Às vezes a gente vai deitar e fala assim, eterno, o senhor não vai operar mesmo na minha vida? O senhor não vai fazer o que o senhor prometeu fazer? Não, pai. Aí você sabe o que acontece? O eterno mesmo assim opera porque ele tem um nome que precisa ser honrado. Aí, quando o eterno vai continuando a fazer o que ele tem que fazer na nossa vida, ele nos deixa envergonhados. Porque aí você fica envergonhado e você fala assim, eu não sou merecedor de tudo isso. Mas merecedor ninguém é. Eu queria que vocês se lembrassem, quando Israel saiu do Egito, o eterno feriu aquilo que o Egito tinha de melhor, que eram os primogênitos. Até o primogênito que se assentava no trono de Faraó, o eterno feriu. Você sabe por quê? Para dizer assim, quem está no controle sou eu. Eu dou a vida para quem quer e mato a quem eu quiser também. Todos os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive do gado. Para você saber que o eterno, quando ele quer, irmão, ele faz do jeito dele. Ele feriu o Egito para que Israel pudesse sair bem. Queria só te dizer uma coisa. Se tem alguém te incomodando, cuidado, porque o eterno pode ferir essa pessoa só para você sair bem. Se você for obediente, lógico. Eu acredito que só tem gente obediente aqui. Então o eterno vai te dar livramento, sabe por quê? Porque você é filho ou filha dele. Só continuando aqui, o eterno, no verso 56, contudo tentaram e provocaram o Elohim Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente com seus pais. Tiraram-se como árvore traiçoeiro, depois provocaram a ira com seus altos e despertaram para com as suas imagens de escultura. Irmãos, depois de tudo que o eterno tinha feito para Israel, Israel ainda vai e adota a idolatria. Depois de tudo que o eterno tem feito na nossa vida, nós não podemos nos perdermos. Quanta gente tem se perdido no caminho? São muitas pessoas que têm se perdido. Muitas. Eu quero te dizer uma coisa: não seja você um daqueles que vai se perder no caminho. Mas Rabino, até agora você só falou de coisa negativa, até agora você só falou de coisa terrível, de posturas de Israel que desagradaram ao eterno, que ele se irou. Olha que para o eterno ficar bravo com o povo dele tem que ser uma coisa séria. Olha que para o eterno ficar bravo comigo, com você, tem que ser um negócio sério. Mas chega uma hora que o eterno olha e diz assim: eu vou ensinar vocês de tal forma, porque vai chegar um momento que eu vou virar a vida de vocês. Aí, no final do Salmo 78, diz assim, o verso 65 diz: então o eterno despertou como num sono, como um valente que o vinha excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Se eu e você formos obedientes ao eterno, vai chegar um momento em que o eterno vai ensinar tudo o que ele tem para ensinar para a gente, e ele vai despertar. Eu imagino o eterno levantando do trono e dizendo assim: o meu filho lá em Votorantim, a minha filha lá em Votorantim, eu estou dando uma ordem agora para que aconteça assim, assim, assado.
E todos os teus adversários, eles serão colocados em perpétuo desprezo. O teu adversário nunca mais vai olhar para você. Você sabe por quê? Porque o que o Eterno vai fazer vai ser tão lindo e tão maravilhoso, que o teu adversário vai dizer assim: eu não quero passar nem próximo da casa dessa pessoa, porque eu conheço o Deus que essa pessoa tem, eu conheço quem é o Eterno, que é com quem essa pessoa anda. E aí, irmãos, vai acontecer uma coisa com a sua vida e com a minha vida. Está escrito assim, no verso 70: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Vai chegar o momento da tua história, que o Eterno vai te ensinar tudo o que você precisa aprender. E a partir de então, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te tirar do lugar de desprezo, daquele lugar que você estava lá atrás, para te colocar para reinar com ele. Amém. Assim como foi com David Hamelech, o rei Davi. Quem era Davi? Era o 8º filho de Ishai, de Jessé, o menorzinho. E quando Shmuel foi até a casa de Ishai, o irmão de Davi chegando, ele disse assim: Senhor, eis que está diante de mim, aquele que vai reinar em Israel, aquele que vai governar a terra. Disse assim: ei, você está olhando a aparência, eu olho o coração. Ele pode ter aparência de rei, mas não tem coração de rei. Oxalá cada um de nós aqui tenha coração de rei, coração de servo, assim como Davi tinha. E sabe o que aconteceu, irmãos? Foram passando um por um dos irmãos de Davi. Shmuel chegou e disse assim: não tem mais? Ele falou: tem. Então mostra a graça de homem que está lá cuidando das ovelhas. Pouca sombra. Um molequinho que tem lá. Às vezes as pessoas olham para mim e para você e dizem assim, né? O que vale isso aí? O que vale isso aí? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Está chegando o tempo e é chegada a hora do Eterno colocar os seus servos pequenos numa posição de glória e de exaltação. Se prepare, porque o Eterno já está fazendo uma revolução no nosso mundo. Aqueles que não têm se agradado do Eterno, aqueles que não têm agradado ao Eterno, porque não se agradar do Eterno é usar o Eterno para o seu próprio fim. Pessoas que estão preocupadas com dinheiro, pessoas que estão preocupadas com posição social, estão preocupadas com uma série de coisas e não em servir ao Eterno. Se prepare, porque isso o Eterno tirará do seu lugar e vai transferir isso para outros. Se prepare, porque a sua hora vai chegar, a minha hora vai chegar, a hora do Shema Israel vai chegar. Amém. O Eterno vai nos tirar da posição na qual nós estamos e vai nos colocar numa posição de exaltação. Amém. Porque o Eterno tem nos dado algo puro. E eu quero te dizer mais uma vez: seja obediente. Davi, ele só tinha um propósito: servir ao Eterno. Ele não fazia outra coisa. Imagina o Davi lá cuidando das ovelhas e orando e buscando a face do Eterno. Ele com a harpazinha dele, ele cantando os salmos como nós cantamos aqui. Eu imagino aquele menino daquele jeito. E depois, quando Shmuel unge a vida de Davi, a Bíblia diz que o Ruach Elohim, o Espírito do Criador, se apossou dele. E a primeira grande coisa que acontece com Davi é quando ele vai visitar os irmãos que eles estão no acampamento dos filisteus. Levanta-se Golias e começa a praguejar e a ofender ao Eterno. E Davi diz assim: ninguém vai lá resolver isso. E eles olharam e disseram: esse cara tem 3 metros de altura, a lança que está na mão dele pesa 60 quilos. Como é que nós vamos combater com um cara desse? E Davi disse assim: eu vou. Davi olhou e disse assim: eu consigo matar esse cara. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Davi via o que nenhum outro homem viu naquela hora. Sabe por quê? Porque ele teve coragem para servir ao Eterno e obedecê-lo. Para Davi a palavra impossível não existia. E eu quero te dizer hoje: chega a hora em que o Eterno vai levantar a minha vida e a sua. Mas será que eu e você estamos preparados para isso? Será que eu e você estamos prontos para olhar para aquilo que aparentemente é impossível e crer que o Eterno
acontecer? Vai depender de cada um de nós. A hora já chegou, irmãos. Esse é o tempo do Eterno fazer as coisas acontecerem. E eu, em nome de Yeshua, quero chamar você a participar dessa realidade, a saber que apesar da nossa história ter sido negativa no passado, hoje o Eterno tem algo brilhante para colocar nas nossas mãos. Amém. É um futuro de bênção e de vitória. Se prepare, porque a hora chegou. Em nome de Yeshua, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nós cremos na Tua Palavra, assim como Tu fizestes e relataste no Salmo 78 das grandes maravilhas do Senhor. Eu creio em cada uma delas. Eu quero dizer nesta noite que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor fará grandes coisas na nossa vida. O Senhor vai virar a nossa vida, Pai, e vai nos colocar numa posição de exaltação. E a todos aqueles, Pai, que nesse momento estão nos ouvindo, que o Ruach HaKodesh possa tocar na vida destas pessoas agora, e que eles possam receber esta mesma unção que está aqui neste lugar, a unção daquele vitorioso, Pai, que se levanta como um servo obediente do Eterno. Que assim seja, Pai, e o Eterno faça cumprir, porque nós oramos e te agradecemos por tudo, no poderoso nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel.